boa tarde. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações. Na tarde de hoje eu trouxe para a nossa reflexão do livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti, livro esse que se encontra conosco aqui, nosso irmão Janine tem para nos oferecer, uma excelente leitura. Então, a lei de Talião sobre a perspectiva espírita. Irmãos, vamos entender então um pouco mais sobre essa lei tão controversa, tão forte, né? O que foi a lei de Talião? Aonde ela surgiu? Como ela foi aplicada? E será que ela ainda é aplicada nos dias de hoje? Na narrativa do apóstolo Mateus, o próprio Mestre Jesus nos falou essas palavras: digo-vos que não resistais ao mal. Quem quiser fazer, se alguém bater a face direita, lhe apresentai também a outra face. Essa é uma moral bastante profunda, para que a humanidade tenha aprendido. Porque na época em que Jesus falou essas palavras, a moral era dente por dente, olho por olho. Ou seja, era uma pena, uma aplicação da pena e uma violência muito grande contra o ser humano. Muitas vezes constava de 200 e poucas leis, artigos, um mais pesado que o outro. O mais simples ato era uma condenação profunda para o infrator. O agredido não teria a possibilidade de se defender e reaplicar aquela mesma agressão. Então, se lhe fora cortado um braço, uma mão, ele teria o direito de fazer a mesma coisa com o irmão que lhe fez essa atrocidade. Se alguém matasse alguém da família dele, ele teria o mesmo direito de matar. Então, essa é a lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Aonde surgiu essa lei? Essa lei surgiu na Babilônia, em 1750 antes de Cristo. E como ela foi aplicada? Ela foi aplicada então desta forma, né? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio com uma outra moral. Aprendestes o que foi dito. Jesus disse: para não resistir ao mal que nos queiram fazer. Se alguém bater a face direita, apresentar-lhe também a outra. Tendo Jesus terminado de proferir essas palavras, e estando ele com seus discípulos no vale de Becedron, onde havia um olival, o famoso Monte das Oliveiras, Jesus encontrou-se com Judas, o traidor, e ele estava acompanhado de soldados e guardas dos imperadores romanos, dos fariseus e dos sacerdotes. E ele ia fazer um sinal, né? Aquele que ele beijasse seria o mestre. Mas eles perguntaram: quem é Jesus de Nazaré? E ele respondeu: sou eu. E quando ele fala isso, um dos guardas, um dos soldados, avança sobre ele para prender. Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainha a espada e fere, arrancando fora a orelha do soldado, decepando-lhe a orelha. E o nome desse soldado era Melco. Jesus ordenou a Simão Pedro: guarde a espada. Acaso não havereis de beber o cálice que meu Pai me deu? Jesus assim respondeu e curou a orelha do algoz. Esse texto está em João, versículo 18, capítulo 10 ao 14. Mas a doutrina espírita, através do nosso mestre leonês, Allan Kardec, vem lançar uma luz
no entendimento à luz da doutrina espírita, porque parece assim muito difícil para nós oferecer a outra face. Mas na época, né, como essa lei ela era anterior a Jesus, e quem criou então foi um outro rei, eu não anotei o nome dele aqui, um outro rei, foi Hammurabi, que criou esse conjunto de leis. E eles vigoraram no Império Babilônico entre 1792 e 1750 anos antes de Cristo, buscando disciplinar o Império com essas práticas no seu cotidiano. E Moisés, ele veio bem anterior, né, bem após esse rei Hammurabi, mas eles continuavam aplicando essa lei, porque o povo hebreu, ele era indisciplinado, era um povo praticamente selvagem, eles não conheciam a lei do amor. Por isso veio Jesus. Após a vinda de Jesus, então as coisas começaram a ter um entendimento maior. Então Jesus ordenou: guarde a espada, porque eu haverei de beber o cálice que meu Pai preparou para mim. E na questão 764 do Livro dos Espíritos, Causas Atuais das Aflições, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, né? Se quem matou pela espada perecerá pela espada, essas palavras não são a consagração da pena de talião? A morte infligida ao homicida não é uma aplicação desta pena? Os espíritos da verdade respondem a Kardec: tomai cuidado, tendo-vos enganado sobre essa palavra, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, e é Ele que a aplica. Todos vós suportais a cada instante essa pena, porque sois punidos pelo que pecastes, nesta vida e em outra vida. Aquele que fez sofrer seu semelhante estará numa posição que sofrerá também, ele mesmo, o sofrimento que causou. E o sentido das palavras de Jesus: mas vos disse também, perdoai vossos inimigos, e vos ensinou a pedir a Deus para perdoar as vossas ofensas, como vós tiverdes perdoado. Quer dizer, na mesma proporção que tiverdes perdoado, compreender bem. Então, na questão 764, quando é perguntado se é justo, né, quem matou pela espada perecer pela espada, se é justo que arrancou um olho ter seu olho arrancado, e se a lei de talião não estaria sendo usada nesse caso, os espíritos respondem: tomai cuidado. Na verdade, meus irmãos, a pena de talião, ela ainda é aplicada para todos nós, filhos de Deus, e para todos aqueles que de forma enganosa, de forma desesperosa, de forma doente, de forma doentia, comete a vingança, né? A gente vê muito nessas brigas de facção, nessas brigas de vizinho, né? Os vizinhos tomam uma bebida de álcool no domingo, aí brigam, aí um mata o vizinho lá, não, me matou, eu vou matar, né? Eu já atendi muitos casos assim em que as pacientes chegam baleados, sejam esfaqueados. Não, mas o que me fez isso vai ficar pior. Isto é uma lei de talião ainda aplicada nos dias de hoje, visto que nós já evoluímos muito em relação àquele povo. Mas nós mesmos pedimos por essa pena, porque quando nós, despidos da nossa carne, despidos do nosso corpo físico, damos de cara com a realidade, a gente vê: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu prejudiquei o meu irmão por uma coisa tão pequena, tão fútil. Eu quero reparar esse erro.
Às vezes a gente não consegue ainda, vestidos com esse pesado escafandro, a gente ainda não consegue ver a dimensão e querer a reparação, né? A gente sempre acha inocente. Se for lá no presídio agora e perguntar: o que você fez? Eu matei, disseram que eu matei, mas eu sou inocente. Mas quando a gente se vê cara a cara com o Espírito, com a verdade verdadeira, a gente nu de Espírito na frente do espelho, a gente toma um susto muito grande. E a gente mesmo quer reparar e perde mais uma oportunidade para Deus. Senhor, eu pequei contra o meu irmão, eu quero sofrer a mesma consequência. Não necessariamente eu vou reencarnar, eu matei porque tirei a espada e dei uma espadada, mas eu quero... Não é tão assim. A gente pode sofrer de uma outra forma a mesma dor, porque a dor não é só a dor da perda. A gente perde aquela pessoa de forma brutal e toda a família sofre, né? Fica todo mundo ainda sofrendo a consequência daquilo. Então a gente perde novamente uma nova oportunidade. Essa é a perda de talião aplicada a nós mesmos, por nós mesmos, uma concessão que Deus nos dá, né? Nós queremos ser punidos naquilo que nós pecamos, nós queremos ressarcir o sofrimento que nós causamos. E Jesus diz também: perdoai os vossos inimigos e pedir perdão de vossas ofensas. E muitas vezes o ódio é tão grande que a gente só consegue perdoar o inimigo recebendo ele dentro do nosso seio familiar. Porque de outra forma foi muito grande a ofensa, foi muito grande a mágoa, correu muito sangue. Como que eu vou perdoar? Vestida com esse meu corpo físico? É impossível. Deus sabe disso. Quem perdoa é o Espírito. Então, quando eu volto e que eu recebo aquela coisinha fofa, aquele anjinho nos meus braços, como meu filho, ou quando eu sou filha, eu aprendo a perdoar. Aí está a lei de Talião. E também, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos elucida muito bem no capítulo 5, bem-aventurado os aflitos, causas atuais de nossas aflições. Então, nós estamos muitas vezes sofrendo, passando nossos trabalhinhos nesta vida e não sabemos o porquê. Por que eu sofro tanto? Por que não deu certo meu empreendimento? Por que meu filho não deu certo? Por que meu casamento não deu certo? Por que eu nasci tão pobre? Né? Então, é a lei de Talião sendo aplicada em nós por nós mesmos. Está lá as causas atuais de nossas aflições. E no livro A Voz do Monte, Isaías, Richard Simonetti diz o seguinte: às vezes querem nos tirar a túnica. Quantas ações dão entrada na justiça envolvendo disputas, problemas de aumento de aluguel, execução de serviços de herança, porque as partes não entram em acordo, aprendendo-se por bagatelas. A boa vontade aqui seria usar um pouco do desprendimento, considerando que as disputas em que nos envolvemos, quando decidimos endurecer o coração neste ponto de vista, ou que achamos que os nossos direitos nos causaram tanta dor de cabeça, tanta irritação, e fatalmente viremos a lamentar a nossa intransigência. Então, naquela época, né, nós tínhamos a lei de Talião, nós julgávamos não menos diferente de agora, só que agora a gente está mais evoluído. Agora a gente não vai usar, né, não vai cortar com a espada, não vai usar da lei de Talião, porque a gente tem, até porque a lei hoje em dia mudou, né? Mas ainda, se a gente pudesse, talvez usasse, né? Porque os nossos direitos são muito importantes. Nós não vemos o direito do nosso próximo. Talvez aquilo que eu
tanto deseje, seja o direito do meu próximo e não seja o meu neste momento da minha vida. Diante do chefe impertinente, o funcionário se exaspera, discute, briga, perde o emprego. Depois, passa por uma apertura financeira, submetendo a família a toda a sorte de privação. Seria bem melhor que ele tivesse disposto a caminhar os 2.000 passos de tolerância, cultivando a bondade. Então, meus amores, às vezes a gente por um ímpeto, né, a gente acaba cometendo falando uma palavra mal colocada naquele momento, tendo uma atitude forte naquele momento por não pensar, e a consequência vem para cima da gente e consequentemente a família também passa a toda sorte de privação. A grande dificuldade é que muita gente acha que se comportar assim é ser bobo ou covarde. No mundo onde imperam o desatino e a violência, o bom senso e a mansitude seria sempre recebido com estranheza, né? As pessoas esperam muitas vezes uma reação agressiva e violenta, ao invés de a gente se recolher naquele momento, virar as costas e depois voltar. Quem sabe se mais tarde a gente não daria, como se diz, um tapa de luva muito bem dado, sem precisar ferir ou magoar, ou quem sabe a gente não viria, bom, eu realmente estou errado. Mas se estamos preocupados com a opinião alheia, jamais seremos cristãos. E Jesus nos prometeu um diploma de consagração popular. O que ele nos oferece é um áspero caminho de renovação, repletos de espinhos e sacrifícios, mas o único capaz de favorecer a edificação da paz em nossos corações. E afinal, não é isso que mais nós almejamos? Como é bom, né? A gente assim, ó, sair de uma discussão no salto, no sapatinho. E é tão ruim quando a gente fala tudo que vem na boca e aquilo fica martelando na cabeça da gente. A gente vai deitar, não consegue dormir, não consegue descansar, porque aquelas coisas que a gente falou ficou martelando na cabeça da gente, ficou nos importunando. Aí a gente encontra aquele irmão e diz, ai, que vergonha. Enquanto as pessoas que estavam junto, meu Deus, que vergonha, o que eu fui fazer? Mas a palavra falada é como uma flecha jogada, depois que ela saiu, ela não volta mais. Essa justiça de Talião, na verdade, ela era uma vingança e era usada como um braço de ferro, como já falei, né, por Moisés, para disciplinar o povo violento e agressivo. Mas não mais precisamos, porque foi lançada a luz sobre as palavras de Jesus, foi tornado mais fácil o entendimento. Não preciso virar o meu rosto para tomar uma bofetada, né? Não preciso, não é essa a... É óbvio que se alguém mexer com alguém da nossa família, eu puxo do ferro branco, eu saio, eu não vou deixar, de forma alguma, e ninguém aqui vai deixar, né? Mas, como eu já tenho mais, né, eu sei um pouquinho, 0,0001% do livro dos Espíritos, 0,000% do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já venho algumas vezes na casa espírita, então eu tenho que ir, né, para mim, o peso dessa atitude, para mim, vai ser diferente daquele irmão que não tem entendimento nenhum. Eu não pode ser cobrado, Deus não vai cobrar Deus não, porque Deus não cobra a minha mentalidade, a minha cobrança de mim comigo mesmo, meu acerto de contas, não pode ser igual a daquele irmão que nunca ouviu falar na palavra de Deus,
porque existem pessoas que nunca ouviram falar. Então, meus irmãos, o melhor que temos a fazer é, como o nosso mestre falou, Pedro, embaia a espada, guarda, eu preciso passar por isso. Nós precisamos, meus irmãos, a lei de Talião, ela é para ser vivida por nós, e não nós fazermos os outros passar. Se eu machuquei alguém, hoje eu estou sendo machucada, devo ter a humildade de pensar, meu Deus, o que foi que eu fiz para estar merecendo o que eu estou passando? Porque de graça é que não é. Então, meus irmãos, agradeço pela atenção de todos e que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam no coração de todos vocês. Que assim seja. Posso fazer? Então, mais uma vez, elevamos nosso coração a Deus Pai Todo-Poderoso e neste momento sagrado que estamos aqui reunidos, vamos nos lembrar daquela pessoa que por um motivo ou outro nós tenhamos ofendido, nós tenhamos magoado, ou aquela pessoa que talvez tenha sido ríspida conosco, tenha nos tratado de forma que a gente não achou justa. Vamos colocar ela diante da presença de Deus, que a paz e a luz, que os bons espíritos e luzes possam levar a elas o bálsamo curador, porque nesse momento essa pessoa estava se sentindo doente para nos agredir de tal forma. Vamos também colocar diante de vossa presença todas aquelas pessoas que estão sofrendo nos leitos hospitalares, nos presídios, em especial aquela moça que suicidou-se no presídio da tragédia de Torres, Daisy. Que o Senhor tenha misericórdia, compaixão dela e de toda a família, as pessoas que por um motivo ou outro já se suicidaram, os nossos entes queridos, nossos antepassados que já chegaram à verdadeira pátria espiritual, e que a paz e a luz do nosso Senhor esteja no coração de todos nós, que assim seja. Graças a Deus.